Olá, Estamos online. eu sou Esteban E eu sou Sheila. e nós somos o Bio2, Biodança Bio2. Estamos aqui em Brasília e desde aqui, desde Brasília, nós vamos ter uma conversa muito boa, deliciosa, com uma participante de nossos grupos que também é facilitadora de biodança, Sim, é Adriana. Adriana. Somos facilitadores de biodança, falamos desde Brasília. Este ano estamos com 2 grupos, Dois grupinhos. um nas terças e outro na quarta, todas as quartas, sempre às 20 horas, aqui na 712 e 912 Norte, Asa Norte, Brasília. Todas as sextas, nesse horário, estamos batendo um papo, né? Uma entrevista, uma live entrevista com algumas pessoas que fazem biodança há bastante tempo. Vamos receber a nossa convidada, Adriana, que entrou aí. Bem-vinda, bem-vinda. Seja bem-vinda, nossa querida entrevistada de hoje. Então, a primeira pergunta para entrevistadas e entrevistado, a primeira é um clássico, é como você conheceu a biodança, sim? E como estava a tua vida quando você conheceu a biodança? Qual momento de vida é? Conta um pouquinho para a Bom, gente. primeiro, é um prazer estar aqui com vocês dois, que eu gosto tanto, e com as pessoas que estão entrando. Bom, a biodança entrou na minha vida há mais de 20 anos, por um amigo nosso, né, que muitos de nós aqui conhecemos, o Igor, que eu conhecia já de antes, e um dia eu perguntei para ele, o que é essa tal de biodança que você faz, né? E aí ele me disse, tem que conhecer, tem que dançar, né? Não tem que me explicar. E aí ele me indicou o grupo da Eliette Botelho, né? Nossa querida Eliette, e eu fui. Então eu fui conhecer, fui dançar, e aí na primeira aula de biodança que eu fiz, foi maravilhoso. Eu me encontrei, eu falei, nossa, como é que não descobri isso antes, isso aqui é o meu lugar. E nunca mais deixei de fazer biodança, já faz 20 anos, fiz biodança grávida, fiz biodança na noite anterior do meu filho nascer, dancei à noite, de manhã ele nasceu, fiz biodança com eles no colo, fiz biodança amamentando. Acho que eu só não fiz biodança em alguns momentos que a gravidez não permitia, assim, né, que a médica dizia, não, agora tem que ficar um pouco quietinho. Mas foi assim que eu conheci. Era um momento da minha vida de mudança, era um momento que eu começava numa carreira profissional, né, depois de prestar concurso público, aquela época que você fica muito concentrado, né, em estudar, eu tinha passado no concurso, então era aquele momento assim de abertura, do novo, né? E aí eu encontrei a biodança e mudou minha vida, mudou minha forma de caminhar pelo mundo, de sentir. Eu acho que para mim foi um espaço, antes de qualquer coisa, de expressão. Eu encontrei um espaço de expressar eu mesma, né? Depois, assim, de aquelas adolescências que você se sente meio fora do mundo, né? Não sei se esse é o mundo, que eu não pertenço a esse mundo, qual é o meu lugar nesse mundo. E aí veio a biodança para ser esse espaço de expressão da minha identidade. Foi assim que começou essa jornada. Então, e acho que você já até adiantou, assim, o que a gente ia perguntar é, assim, qual foram as primeiras sensações? Ou o que você gostou mais, o que você não gostou? Pode ter havido algo também que, né? Quais foram as primeiras sensações e quais foram os primeiros benefícios, assim, a primeira consciência, né, de que havia ali algum benefício? Eu acho que foi um processo, né? Para mim foi, eu acho que teve uns desafios, essa parte, por exemplo, de olhar no olho, né? Manter, né? Sustentar o olhar no olho, assim, era uma coisa difícil para mim. Mas eu me senti muito confortável ao mesmo tempo, né, no grupo. Eu acho que também isso é uma coisa que eu acho importante na biodança, né, às vezes as pessoas vão em uma aula e não gostam, não se sentem bem e desistem.
E às vezes é uma questão também de encontrar aquele grupo que você se sente mais confortável, aquele facilitador com quem você se identifica, né? Isso também, eu acho. E para mim, eu tive sorte que foi um grupo e uma facilitadora que eu já me senti muito bem. Eu acho que eu tive uma coisa que eu sempre digo que até hoje acontece comigo, muitas vezes é dormir muito bem depois de uma aula de biodança. E eu lembro também de um dia estar caminhando na rua e sorrir, assim, por nada, assim, tá caminhando e sorrir, de uma maneira muito fácil, assim, muito leve. E eu lembro dessa sensação de estar simplesmente me sentindo feliz. Eu acho que do mais simples, assim, da biodança, eu acho que foi isso que, desde o começo, que eu senti de benefícios, assim. E aí, né, no aprofundamento, eu acho que é muito a questão de expressar quem eu sou mesmo, de ser eu mesma, né, de ser menos um personagem, vestir uma máscara, agradar menos os outros, né, ser menos a pessoa que os outros esperam que eu seja, e mais eu mesma, assim. Mas não foi assim de um dia para o outro, não, assim, não acho que, não é uma mágica, né, foi lá, fez uma aula de biodança, transformou a vida, não é uma pílula mágica, né, foi um processo paulatino de aprofundamento, assim, acho que foi assim. Então, nós sabemos assim, você tem uma experiência em vivência, né? Que na biodança a gente não fala muito de experiência, que experiência é alguma coisa externa, então vivência, que é uma coisa que vem de dentro para fora, né? E você tem bastante tempo de vivência em culturas diferentes, em lugares diferentes, pela tua profissão, você está morando alternativamente em diferentes lugares. E como é essa vivência, né, de fazer biodança em outras culturas, em outros países, com outros facilitadores que não são brasileiros? Como seria? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho uma experiência muito rica, né? Como você falou, né? Eu me mudo muito de país. Eu já morei na Argentina. Eu conheci a biodança aqui em Brasília. Depois eu fui morar na Argentina. Morei também na Alemanha. Morei em Israel. Voltei para Brasília. Aí fui para a Bélgica. E estou de volta aqui em Brasília desde o ano passado. E em cada país que eu morei, eu sempre encontrei um grupo de biodança que, além de ser, né, um grupo de biodança, era sempre um grupo de acolhimento, né? Eu digo que foi mais fácil chegar em cada país, em cada cultura, tendo um grupo de biodança que te recebe de braços abertos e que, inclusive, me ajuda a compreender cada um desses países que eu vivo, né? Porque o grupo de biodança é um microcosmos, né? É um laboratório da vida real. Eu sempre digo que isso é muito importante, né? A gente não viver a biodança, não vivenciar só dentro da sala, né? Levar para fora. E cada um desses grupos também me ajudou muito a compreender as culturas desses países que eu morei. E aí, claro, inclusive esse foi o tema da minha monografia de titulação como facilitadora de biodança. O tema foi o que existe no sistema de biodança que faz com que funcione em culturas tão diferentes, em Israel, na África do Sul, no Japão, na América Latina, na Europa, e ao mesmo tempo as diferenças que existem, né, na implementação do sistema em cada uma desses lugares. Porque sim, né, as pessoas têm outros tipos de dificuldades. Aqui no Brasil a gente tem muita facilidade com o contato físico, né? A gente se cumprimenta, se apresenta, oi, essa aqui é a Sheila, oi, Sheila, e você já dá um beijinho, né? Em outros países isso é muito mais difícil, esse contato físico. Então, o trabalho do facilitador também é diferente para chegar. O título da minha monografia é Diferentes Caminhos que Levam ao Mesmo Lugar. Né? O caminho é diferente, mas chega no mesmo lugar. Mas esse caminho tem que ser diferente. Tem que ser mais progressivo ou menos progressivo. E, então, foi uma experiência muito rica, porque além dos grupos regulares, também congressos de biodança, né, encontros de biodança,
E a formação mesmo que eu fiz, né? A escola de biodança, eu fiz escola em Brasília, fiz escola na Argentina, fiz escola em Israel, fiz escola em Bruxelas, porque a gente vai sempre repetindo e fazendo de novo, é sempre muito rico. E aí, isso foi muito interessante para mim, essa diversidade, né, de facilitadores e de observar, né, como são as pessoas. E eu falo que é um pouco antropológico, assim, né, um caminho meio antropológico na biodança. Mas é maravilhoso ver como funciona, e é maravilhoso ver como, mesmo sem entender o idioma, porque eu não falava alemão quando eu cheguei na Alemanha, não falava hebraico quando eu cheguei em Israel, sem falar o idioma, funciona, né? A gente não precisa das palavras, porque o movimento do corpo, o gesto, o olhar, já funcionam, e a biodança funciona, né? No final, você termina uma aula de biodança, uma sessão de biodança, você está ali na roda final de mão dada, e de repente você está chorando, emocionado, olhando para uma pessoa que você nunca viu, que é de outra cultura, completamente diferente. Em alguns casos, como o caso de Israel, inclusive, que vivem uma situação de conflito, já tive em sessões de biodança em meio à guerra, e é muito emocionante, é muito, muito maravilhoso ver como a gente se encontra a partir de outro lugar, né, que é além né, apesar da cultura, a despeito da cultura, das diferenças culturais, a gente se encontra no olhar, no abraço, e isso eu acho maravilhoso, assim, me emociona. Muito bom te ouvir falar isso, Adriana, é muito, muito interessante. Então, aí é muito rico e muito interessante você dizer que dançou com pessoas tão diferentes e às vezes sem saber a língua, né? No entanto, houve o encontro, no entanto, houve esse momento de dança e de um entendimento que está muito além ou aquém da própria linguagem verbal, né? E essa emoção, né, que ela falou, essa emoção é movimento, né? Esse movimento interno que nos faz chorar, que nos faz rir, aquele sorriso espontâneo, né? Muito lindo. Que nos enche de sentido. Então, o que há de comum, né? Isso é muito interessante. O que há de comum? Qual é o tecido comum, né? Que todos nós, né, independente dessa cultura, como você colocou, o que você atribui a essa comum unidade, né? Eu acho que todos nós precisamos das mesmas coisas, buscamos as mesmas coisas, todos nós buscamos o afeto, a relação afetiva, né? Mesmo que as pessoas que acham que não, ou que não diriam isso se fossem perguntadas, na verdade, todo mundo se encontra num abraço, quando você se entrega para um abraço, ele é prazeroso se você se entrega a esse abraço com feedback, num encontro afetivo. Eu acho que todo mundo encontra isso, todo mundo precisa de um espaço de expressão, todos nós vivemos as mesmas questões, com especificidades culturais, mas todos nós vivemos as exigências, né, os mandatos, então todos sentem esse prazer de repente estar num espaço onde você pode ser você mesmo, onde não tem julgamento, né, onde ninguém vai para assistir, todo mundo vai para participar. Eu acho que isso é algo que né, é comum a todo mundo, né, a todo mundo que busca a biodança, pelo menos, né, tem isso em comum. Em todos os grupos que eu participei, em todos os países que eu dancei, todas as rodas que eu dancei, rodas multinacionais e multiculturais, a gente não percebe, né, a diferença. Você olha e você não sabe se essa pessoa vem da onde, né? Você só sabe que ela está ali naquela mesma roda, a roda, né, onde todo mundo está no mesmo, todo mundo se vê e se expressa, cada um na sua, né, na sua própria expressão, mas de uma maneira, eu acho que esse encontro emociona todo mundo. Quando você encontra uma outra pessoa e você sente essa outra pessoa e você dança com essa outra pessoa, é a universalidade da música, né? Eu acho que isso é muito simbólico, que é aquela música que muitas vezes não se entende o que está sendo dito, né? Uma letra que a gente não entende e emociona igual, né? Aquela música emociona todo mundo. Então tem uma coisa comum em todos nós,
se aquela mesma música emociona todo mundo, mesmo que não entenda a letra, mesmo que não saiba de onde veio, e provoca a mesma emoção. Então, eu acho que isso é comum. Adriana, uma coisa que eu estava pensando aqui, queria perguntar para você como tem sido para você. Você falou 20 anos de violência, é bastante tempo. E você falou de se sentir acolhida afetivamente, e também falou uma coisa que eu considero muito importante, que é que a biodança não se transforma em o que a gente sempre fala, uma ilha da fantasia. Que lá somos todos amigos, lá nos queremos, lá nos abraçamos, e depois fora de lá, nossa vida continua do mesmo jeito. Você considera que você fez amigos na biodança, que fez vínculos afetivos duradouros, ou é só na biodança que acontece? Como você vê esse tema? Criar vínculos afetivos em um grupo de biodança ou em encontros de biodança, se eles permanecem ou não, e qual é a ideia que você tem a respeito? Eu acho que eu tenho certeza absoluta que eu fiz vínculos afetivos profundos. Vocês dois são exemplos disso, né? Eu contei com pessoas da biodança em momentos muito difíceis da minha vida, em dos momentos mais tristes da minha vida, de maior angústia, de maior desespero. As pessoas que eu fiz, os vínculos que eu fiz, né, os amigos que eu fiz na biodança estiveram do meu lado. Nos momentos em que eu precisava de um olhar de esperança, foram pessoas da biodança que olharam para mim e disseram tudo vai dar certo. Foi na biodança, no meu grupo de biodança e na escola de biodança, onde eu gestei o meu primeiro filho, onde eu tive os cuidados que eu precisava naquele momento, numa gestação complicada. Eram as pessoas que, no momento também que eu tive de maior desespero, eu cheguei numa roda de biodança, na hora ali da intimidade verbal, né? No início, no relato de vivência, e eu disse, eu preciso de ajuda, e os companheiros me ofereceram ajuda. Houve uma companheira que disse, eu vou na sua casa, eu sou terapeuta corporal, eu vou te fazer massagens. O outro me disse, olha, eu conheço uma pessoa aqui. Então, assim, recebi muito acolhimento, muito apoio. Tenho amigos, eu posso dizer, assim, com tranquilidade, que os vínculos mais fortes que eu fiz em cada país que eu vivi foram na biodança. Então, amigos que estão presentes na minha vida hoje, mesmo à distância, que eu fiz na Argentina, que eu já fui embora da Argentina há 14 anos, e essas pessoas continuam fazendo parte da minha vida, e a gente se fala. Em Israel a mesma coisa, em Bruxelas a mesma coisa, também de se visitar, de se encontrar em outros lugares, de se encontrar. Eu já fui a congresso de biodança, que uma pessoa perguntou, mas você veio sozinha? Eu falei, não, eu vim sozinha, mas eu conheço um monte de gente aqui. Porque, né, a biodança tem isso também, né, são redes, e você vai reencontrando as pessoas. Então, a despedida nunca é para sempre. Né? Tem aquela música que fala, ando devagar, porque já tive pressa, e tem uma hora que ela fala, um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. E esse trecho, para mim, é super simbólico, porque eu me lembro quando eu ia embora da Argentina, e aquela despedida, né, e umas pessoas disseram para mim, nossa, como é que você consegue fazer isso? É muito difícil, como é que você vai embora? Falei, pois é, mas se eu não tivesse ido embora do Brasil, eu não tinha chegado aqui e não tinha encontrado vocês, né? E, então, são vínculos muito, muito profundos, são vínculos que eu digo que são vínculos comigo, com quem eu sou, e não com o personagem que a gente muitas vezes exerce na nossa vida, nas famílias, nos trabalhos. São vínculos com nós mesmos, né? E acho que talvez até por isso sejam mais profundos e mais duradouros, porque são vínculos fáceis, que resistem ao tempo, resistem à distância, né? Porque tem gente que eu nunca mais vi, mas até com a ajuda da tecnologia, né? Como nós estamos fazendo aqui, né? Com o WhatsApp, com Zoom e tudo isso, eu estou sempre falando com essas pessoas, né? Tem várias pessoas que estão aqui nos acompanhando que né, fazem parte dessa história que eu estou contando. Esteban mesmo eu conheci também, né, já há 20 anos,
E estamos aqui dançando juntos, né, há muito tempo. E, inclusive, quando eu fui fazer minha monografia, que eu fui entrevistar, né, porque eu entrevistei muita gente, né, facilitadores que têm essa experiência de ir de um lugar para o outro, e todos foram super assim, abertos e disponíveis para falar, para dar entrevistas, o que não é sempre assim no mundo real, entre aspas, né, porque eu falo que o mundo da biodança também é real, quando a gente leva para a vida, mas todos e na pandemia também, eu tive a experiência de dançar, a vivência de dançar online com pessoas de outros lugares do mundo. Então, eu fiz grupo regular, eu morava na Bélgica e eu fiz grupo regular com a Argentina e com a Espanha, né? Porque, por causa de fuso horários também, coisas assim. Então, as distâncias hoje em dia são muito relativas, né? Então, com certeza, a resposta para a pergunta de vocês, sim, fiz vínculos, eu tenho realmente amigos muito queridos de cada país que eu morei, e as facilitadoras também, que eu sou grata a cada uma das facilitadoras que eu tive nesse caminho, e que mantenho contato, e compartilhamos muitas coisas, então é muito real, né? Não é uma ilha da fantasia, mas a gente tem que fazer esse exercício. Pode ser uma ilha da fantasia se a gente não fizer esse trabalho de levar para a vida real. Eu digo que eu acho que fazer a biodança transformou não só a mim, transformou a minha família, transformou o meu marido, consequentemente a relação dele com os pais dele, e a minha relação com os meus pais, e a minha relação com os meus colegas de trabalho. Uma vez uma moça que trabalhava comigo, uma estagiária, olhou para mim e falou assim: eu posso te pedir um abraço? Porque eu tô com saudade, eu moro longe da minha família, eu tô com saudade da minha família. E aquilo me emocionou muito, porque é um ambiente de trabalho muito formal, o meu, né? E que ela sentisse que podia pedir para mim um abraço, para mim foi maravilhoso, porque é essa transformação também, né? Que a gente provoca no nosso mundo, quando a forma de se relacionar com as pessoas. Então, mesmo que as pessoas não façam biodança, a biodança transforma nesse dia a dia, né? Como a gente fala bom dia para as pessoas e sorri, e as pessoas sorriem de volta. E isso é algo que eu sinto muito a diferença, né? Eu amo o Brasil. Eu amo viver no Brasil também, porque aqui as pessoas têm muito isso de você dizer bom dia, né? Tá caminhando na rua, tem um vizinho que você não conhece e te fala bom dia, você fala bom dia. E em outros países não é assim, né? Então, até causa estranheza, a gente que faz biodança e né, tem um comportamento diferente, causa estranheza. Mas eu vi transformações muito, muito profundas em pessoas, por exemplo, em Israel, né, que chegavam à biodança com toda uma carga compreensível, né, cultural e existencial de viver no país em conflito. Então, com uma cultura que te ensina que você tem que estar sempre na defensiva, porque você está cercado de inimigos, porque na história do povo judeu, o povo judeu sempre foi perseguido, então as pessoas crescem com esse sentimento. E então chegam na biodança também muito defensivos, com muita dificuldade de dançar em feedback, de se entregar, e assistir isso, ver esse processo, é muito bonito. Como as pessoas vão se modificando e podendo confiar no outro, e se entregar numa dança, e entrar em feedback. Mas aí também é interessante porque o facilitador também tem que, muitas vezes, dar mais ênfase em alguns tipos de exercício, por exemplo, que de repente aqui no Brasil a gente faz 2 vezes, em Israel eles vão fazer todas as aulas durante 6 meses, para que aquilo, né, tenha um efeito que de repente aqui no Brasil tem com 2 aulas. E em outras coisas, para nós também temos as nossas questões culturais aqui, né? Mas, bom, já saiu um pouquinho do que você tinha perguntado, mas eu acho que teve uma pergunta que eu... E o Madison fez uma pergunta interessante. Ele fala assim: podemos dizer que o vínculo é o ponto de chegada, entre aspas, da biodança? Interessante essa pergunta. Eu não sei se é o ponto de chegada. Eu acho que para algumas pessoas é o ponto do meio,
porque eu acho que a gente nunca chega na biodança num lugar final, né? A gente pode fazer biodança por 20 anos, por 30 anos, e sempre tem coisas acontecendo, né? A gente não se forma em biodança, né? Ah, bom, acabou, agora já tá tudo, né? Não tem estágios, né? Uma vez um amigo perguntou, não, mas que estágio você está? Eu falei, não tem isso, mas você não passou de turma, do iniciante para o aprofundamento? Eu falei, não, mas não é isso que significa, né? Não tem, assim, atingir, é um processo, né? Mesmo porque nós também somos pessoas sempre em transformação, né? É aquele paradoxo que a gente fala em biodança, né, da identidade, que está sempre também em transformação. Então, eu acho que não tem ponto de chegada. Eu acho que para algumas pessoas é um momento do meio do caminho, e para outras é o início. Eu acho que para muita gente o vínculo é o início. Quando a pessoa sente o vínculo, ela consegue se entregar, consegue sentir com muito mais intensidade, né, o que as vivências se propõem. Então, eu acho que depende, assim, para algumas pessoas é o início, para outras é o meio, mas para ninguém é o fim, porque é um processo longo, é contínuo. Acho que a gente pode fazer biodança por 40 anos, 50 anos, sempre tem alguma coisa né, nova, ou um momento novo da vida também, no meu caso, que eu mudo, né, bastante, sempre é uma reconstrução de vínculos também. E eu acho que também é um processo de identidade interessante, complexo, porque a gente tem toda uma questão que eu acho interessante sobre identidade e identificação. É muito comum na nossa cultura a gente se definir a partir do que, na verdade, é uma identificação. Você se identifica com um determinado grupo e se define assim, a partir dessa identificação com esse grupo social, econômico, de gênero, de raça, o que seja. Mas, quando a gente se muda, e na hora que eu me mudo, eu desconstruo tudo, eu deixo a minha casa, eu deixo o meu trabalho, eu deixo as minhas relações sociais, a padaria que eu gosto de ir, o café que eu gosto de tomar, a comida que eu gosto de comer, os cheiros, os sabores, tudo termina. Brasília ainda eu volto depois, né? Mas os outros lugares não. Eu fui embora, né? Mesmo que eu volte para visitar, aquela vida, aquele cotidiano, aquela rotina não existe mais. E aí é interessante, eu passei a refletir muito sobre isso. Quando você deixa de ter tudo aquilo que você se identificava, né? O seu trabalho, as pessoas com que você se relaciona, né? O que é que fica? E aí fica o que é a sua identidade de verdade, né? Porque e aí você vai refazer os seus vínculos de novo, e aí é uma grande oportunidade também, porque é sempre uma página em branco, né? A gente pode também se reinventar a partir dessa página em branco, de conhecer pessoas novas, e eu tenho uma coisa positiva que eu tenho minha família, né? Claro, isso ajuda muito, ter meus filhos que me acompanham, meu companheiro que vai comigo, né? A gente vai juntos, mas de resto é tudo novo. Então, quando eu chego no grupo de biodança, e eu sou tímida de natureza, assim, eu fui exercitando isso até na biodança, né? Mas a minha natureza é tímida. Então, quando eu chego no grupo de biodança, é sempre aquele momento, assim. E eu escutei, por exemplo, em Israel, uma vez eu falei no relato de vivência sobre uma crise de pertencimento, que às vezes eu estava sentindo naquele momento, né? E um companheiro do grupo falou, mas você nunca vai sentir que você pertence porque você não é judia. E aquilo, para mim, foi assim, nossa, como assim? como todas essas questões que mexem com a gente quando a gente se muda, né, de não pertencer e de chegar a um grupo, ou chegar num trabalho novo, acho que todo mundo sente isso, né, você chega num trabalho novo, você não sabe aonde ir, né, como é que funciona a máquina do Xerox, mas quando você muda de país é tudo, né. Então voltar para o Brasil também é sempre confortável nesse sentido, porque pelo menos eu sei o que é sal, o que é açúcar no supermercado, né. Então, como que é essa construção e reconstrução e desconstrução e construção novamente nessas mudanças, né? Tantas mudanças, né? E como que a biodança ela ajuda pelo que eu estou entendendo da sua fala, ajuda a costurar, né? E a criar e recriar, né? Essa identidade que se muda e que tem que se reconstruir os vínculos, né?
esse é um ponto que você colocou que é muito interessante e talvez ele fique mais amplificado e se coloca aí uma lupa em função dessa sua experiência em ir para países diferentes, culturas diferentes, se mudar. Mas, no fundo, de uma forma talvez menos amplificada, ela acontece com todos nós, né? Essa necessidade de criar e recriar a si mesmo, né? Como que é isso? Fala um pouquinho mais disso, porque eu acho que esse é um ponto aí muito interessante. Gente, eu vou interromper só um instantinho, porque tem uma questão que não para Rosemary, para Rodrigo, para muita gente que não conhece a Adriana, não foi colocada informação de por que a Adriana se muda tanto de país. Então, se você quiser falar, Adriana, seria interessante, porque Sim. de repente a gente não sabe por quê. Sim. É verdade, a gente começou aqui a falar e parece que eu só coloquei a mochila nas costas e saio andando, né? Não, é por causa da minha profissão, né? Eu sou diplomata, uma de outros diplomatas, há outros diplomatas biodançantes e facilitadores de biodança, inclusive. Então é por isso que eu me mudo. E respondendo a Sheila, eu acho que sim, você tem toda a razão. Eu acho que é uma lupa do que, na verdade, é a vida de todo mundo, né? Quando a gente se torna mãe, quando a gente se casa, quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de... Tem gente que muda de caminhos profissionais, né? Em certas fases da vida. Tudo isso são momentos de reconstrução. E aí eu acho que a biodança tem um princípio que eu acho assim, fundamental, que a gente fala muito, né? Que é o outro traz notícias de mim. Então, esse outro, que no meu caso é mais outro do que, né? É um outro mais distante, mas ele traz notícias de mim. E eu sempre uso um exemplo, assim, do cotidiano, assim, que é simbólico, que é o fato de que tem hábitos que a gente tem, culturais, que a gente é tão naturalizado, porque a gente nasceu naquele hábito, cresceu naquele hábito, nossas mães faziam assim, nossas vizinhas faziam assim, nossos avós faziam assim, que a gente nem percebe que aquilo é, na verdade, um hábito, não é uma regra. Então, sei lá, a frequência com a qual a gente troca a roupa de cama, o quanto a gente escova o dente, que para nós é óbvio, né? Não, tem que escovar o dente 3 vezes por dia. Aí você vai morar na Europa e eles olham para você com... Por que você vai escovar o dente depois do almoço? Para quê? Né? É assim, eles acham estranhíssimo que a gente escove o dente depois do almoço. Na França, por exemplo. Então, assim, é só, né, um exemplo assim, simbólico daí você para e fala, é verdade, por que eu faço isso? Você pode até continuar fazendo, mas nesse encontro com o outro, e que, obviamente, na biodança é muito mais profundo do que, né, escovar o dente ou não, a gente se olha, um espelho, né, que a gente tem de falar por que eu me movo assim, por que eu sou assim, por que eu penso. Isso é meu ou é externo? Isso é realmente meu ou alguém me ensinou que era assim e eu fiz assim sempre porque alguém me ensinou que era assim? Então, é a questão da música que eu falei agora há pouco, né? Ao mesmo tempo que tem músicas que tem esse, né, fator universal que provoca a mesma emoção, tem músicas que, de repente, nós brasileiros vamos dançar automaticamente e outros não. Então, por exemplo, o forró, eu já fui em aulas de biodança em que tinha uma série de exercícios prévios antes do forró, porque aquele movimento que para nós é natural, mesmo que a gente não dance forró, mas a música você ouve no rádio, estava na sua infância aquela música, o samba, né, o forró, e para outros é uma coisa completamente nova e não é óbvio o que o corpo vai fazer com aquele movimento. Então, eu acho que é o que você falou, Sheila, só que é uma lupa que torna, assim, maior isso, mas que a biodança, então eu acho que a biodança tem esse papel da notícia, né, que o outro traz as notícias. Eu acho que me ajuda, como eu falei no começo, nessa questão de encontrar pessoas que, na verdade, estão no mesmo caminho que eu na biodança. Não que eu não faça amigos fora da biodança, também isso é importante deixar claro, eu também faço amigos fora da biodança, mas eu sinto que os vínculos são talvez mais profundos, mais fortes, porque são pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu, e aí a gente se encontra de uma maneira mais
mais intensa, né? E sem nenhum tipo de mandato social, ou profissional, ou existencial, assim. É só aquele encontro que acontece ali, na dança, nas trocas, né? E aí também é muito interessante, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o hábito de sair com as pessoas, né? Às vezes sai, não necessariamente sair da aula juntos, mas a gente faz confraternização, a gente combina. Claro, você não vira melhor amigo de todo mundo, porque as pessoas têm suas especificidades, seus interesses, seus gostos, mas em outros lugares não é assim. Na Alemanha, por exemplo, não tem isso, né? Não é tão... As pessoas, eu lembro de conversar isso com um companheiro de biodança lá em Berlim, que é brasileiro também, e ele dizia, as pessoas vão, fazem a aula e vão embora. E é mais difícil do que... Então, tem uma questão cultural também. Mas, mesmo assim, é um espaço, assim... É um espaço... Não sei se é um espaço cômodo, porque não necessariamente é cômodo, porque a gente chega esperando, às vezes, a mesma coisa que a gente tinha em outro lugar. Mas é um espaço livre. Eu acho que livre talvez seja mais do que cômodo para mim, né? Para a minha experiência. Assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, porque eu fui... Respondeu, sim. A gente... É que você vai falando e aí vão surgindo novas perguntas. Mais, e eu já estou aqui quase que disputando com o Esteban, que é quem pergunta. O Esteban vai fazer a pergunta agora, porque a última foi eu que fiz, mas eu vou guardar uma aqui que eu também fiquei morrendo de vontade. Vou guardar. Não, eu queria saber assim, a minha questão é uma questão social da biodança. Qual é a tua opinião, Adriana? Por que a biodança não, assim, deslancha de vez? Por que não tem muitos grupos de biodança? Por que muita gente não conhece a biodança? Nós estamos assim, encaramos essa questão do mundo paralelo com Sheila, porque a gente não vê muita presença da biodança, por exemplo, e dos facilitadores e dos participantes de grupo na internet. Muitas reflexões, muita conversa como essa daqui. E também mostrar a biodança como uma ciência. Por que a biodança não está mais expandida, não se expande com mais velocidade para alcançar outros públicos, outras pessoas? Qual é a tua opinião disso daí? Eu acho que tem dois aspectos, assim. O primeiro é porque é muito revolucionário, é muito transgressor. E transgredir é muito difícil, né? Se você sair daquele lugar, né, de quem você é, do que você faz. Então, isso aí varia para cada pessoa, né? O abraço é transgressor para muita gente, o físico é transgressor para muita gente, a linha da sexualidade, ainda que, né, tem uma vez uma interpretação equivocada, né? Que a linha da sexualidade é o prazer, né? O prazer de viver, o prazer de tomar uma água quando a gente está com sede, o prazer de um encontro com amigos, de um mergulho no mar, num dia quente, mas as pessoas têm dificuldades com a sexualidade, ou com a afetividade, né, encontro. Uma vez uma amiga minha falou para mim assim, esse negócio de biodança, tem olhar no olho? Aí eu falei, não é obrigatório, mas... Ela falou, tem abraço? Eu falei, também não é obrigatório, mas as pessoas costumam se abraçar. E aí ela já falou, então não é para mim. Então, nesse sentido, é muito transgressor, é muito difícil, né, as pessoas lidarem com essas questões. Outra segunda questão que eu acho é que hoje a gente vive uma era de soluções rápidas. As pessoas querem uma pílula mágica que você tome agora e amanhã está tudo certo, né? E aí, na verdade, não é assim. Na biodança, nem a funcionar, né? Não é assim. Inclusive, eu acho um equívoco quando tem propagandas de biodança que passam essa imagem, né? Como se você fosse chegar ali e, como diz o nosso querido Carlos Garcia, né? Também o consumo, né? Vamos consumir um abraço e vamos ficar felizes e só consumir. Então, essas são duas coisas, né? É a solução rápida e o consumo. São dois aspectos que as pessoas... inclusive, por exemplo, na Bélgica, o cronograma de aulas, ele já, no começo do ano,
você já tem o cronograma inteiro de todos os temas que serão tratados em todas as aulas, durante um ano. Porque as pessoas não conseguem entrar num processo que elas não saibam exatamente o que vai acontecer. Claro que no final não sabem porque cada sessão é uma sessão, mas tem que ter o tema, tem que ter essa previsibilidade. Então, tem essa questão, né, das pessoas entrar num processo, para muita gente é difícil. Então, as pessoas, estou falando de várias coisas aqui misturadas, mas o fato da biodança ser um processo, e eu já ouvi, quando eu conheci a biodança, fiquei muito empolgada, né, porque era tão maravilhoso, eu estava me sentindo tão maravilhoso, que eu comecei a falar para todo mundo, vai fazer biodança. E eu tenho amigos que foram, e aí saíram da aula e falaram, não senti nada, não aconteceu nada. Porque queriam ter, assim, tido um momento de êxtase na sua primeira aula. Tem gente até que tem, mas as pessoas não querem, né, um processo, não querem. Então, esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto que eu acho importante é que eu acho que a biodança tem que encontrar um equilíbrio entre manter a ortodoxia, manter os princípios que são tão importantes, que a gente estuda, que baseiam a biodança, que são estudadas. As pessoas às vezes acham que o facilitador chega lá, escolhe umas músicas, põe os exercícios, né? A gente sabe que é um processo construir uma aula. Então tem tem bases, né, filosóficas, biológicas, fisiológicas, psicológicas, ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que manter isso, a gente também tem que se atualizar no sentido de incorporar na biodança músicas, por exemplo, que soem, né, que atraiam um público mais jovem, por exemplo, ou pessoas de outras culturas. Tem uma questão que eu até trato na minha monografia, que hoje você tem biodança para refugiados, por exemplo, em vários países europeus. Então, você tem que adaptar a aula que você vai dar, né, à realidade dessas pessoas. Então, por isso também tem que ter uma adaptação. Tem músicas que, de repente, depois que você já está fazendo 10 anos de biodança, aquele jazz vai funcionar para você. Mas aquele jazz, numa aula aberta, para um público jovem, que chega na biodança pela primeira vez, de repente vai olhar e falar, isso aqui é coisa de velho. Então, tem que ter também essa abertura, exercícios, né, de biodança. Claro, aqueles exercícios que nós temos, os básicos, super funcionam. Mas é também rico, que tem novos facilitadores agora que chegam, que estão propondo exercícios novos, que tem a ver com esse momento que a gente vive, da nossa cultura, da nossa sociedade. Tem um exercício que é mais recente, que eu acho maravilhoso, que é libertar-se do olhar alheio, né? Que é um exercício que eu acho maravilhoso, que tem muito a ver com esse momento que a gente vive, de julgamentos, né? Que as pessoas precisam disso também, elas querem sentir essa liberdade de se libertar do olhar alheio. É um exercício que não existia, que não foi Rolando que criou, mas de repente alguém criou esse exercício que tem a ver com esse momento que a gente vive, ou com as necessidades que as pessoas têm. Não que a biodança tenha que atender às necessidades das pessoas, como o consumo que a gente estava dizendo, mas eu acho importante levar a biodança. A biodança nas escolas, por exemplo, tem experiências maravilhosas. Eu tenho uma amiga em Buenos Aires, um desses vínculos que a gente falava, né, uma amiga muito querida, que ela dá biodança nas escolas públicas da periferia de Buenos Aires, e eu já fui lá, e já fui assistir as aulas, e é maravilhoso a transformação que a biodança traz na vida dessas crianças, nos vínculos, crianças muitas vezes muito agressivas, com situações familiares muito difíceis, que não sabem se relacionar sem ser agressivas, e a partir da biodança aprendem, né? Meus filhos fizeram biodança com a Luana, querida, que também está aqui assistindo a live, e foi muito, muito importante para eles, assim, eu acho que transformou em muitos aspectos, assim, meus filhos, e acho que a biodança trouxe muito isso. Então, essa biodança que vai até outros públicos, né, que não é só a biodança do grupo regular, que é maravilhosa, mas que vai às crianças, que vai a pessoas com deficiência, que vai a pessoas com problemas com drogas. Então, tudo isso, mas é um exercício de cada um de nós. Uma vez eu ouvi uma diretora de escola de biodança falando, não adianta você abrir um grupo do lado do grupo de biodança do seu companheiro que já tem. Vamos explorar outros espaços, vamos explorar outros lugares, vamos explorar outros públicos. Tem espaço para tudo isso.
mas é um exercício de explorar fronteiras também, né? Então, eu acho que é uma mistura de tudo isso que eu falei. Tem vários fatores aí que eu acho que tem esse impacto no por que a biodança não vai mais além. E hoje, a gente vive um outro problema, que é muito complexo também, que é a questão do toque, do contato físico. Que aí é todo um, né, a gente poderia fazer uma live só sobre isso, também dos dilemas que existem na questão do contato físico, né, que muita gente teme, e outras questões também que envolvem contato físico, que eu acho que afasta muita gente também. E você falando dessa diversidade de público, então eu queria chamar aqui a atenção da Marlene, que está entrando em Salvador. Marlene é facilitadora em Salvador, eu conheço, uma amiga muito querida de muitos anos. E a Marlene, ela trabalhou durante muitos anos e com grupos de terceira idade em comunidades carentes de Salvador. Então, dentro disso que você está falando, Adriana, dessa diversidade de levar a biodança para outros espaços, né? E a biodança, ela é principalmente inclusiva. Ela tem essa capacidade de incluir, né? E aí, dentro disso, eu queria voltar um pouquinho à sua fala. Teve um momento que você falou, você citou um exemplo muito simples, mas muito interessante, simbólico, a questão de escovar os dentes depois do almoço na França, que as pessoas não entenderam. Ué, como assim escovar o dente? Talvez as pessoas podem até pensar que isso é algum problema, né? Que é tão estranho isso, para a gente é tão natural, né? Então, essas diferenças culturais. E você falou assim, diante das diferenças, a gente vai descobrindo o que é um hábito, né? Uma coisa cultural nossa, e a gente achava que era tão normal e comum, e o que não é. E aí, diante dessas diferenças, o quanto você descobre que é essencial, sabe? O que é efetivamente essencial e o que são regras, né? Sociais, culturais, né? Então, a questão que eu queria te colocar é: quanto dessa sua vivência em diferentes países, diferentes culturas com a biodança, te levou a descobrir você mesmo? Quanto que isso te tornou cada vez mais você mesma, diante dessas diferenças? E mais, quanto isso tornou você cada vez mais protagonista da sua vida? Eu acho que é 100%. Eu acredito 100% a biodança. Eu acho que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há 20 anos, quando eu conheci a biodança. Claro que tudo que a gente vivencia na vida, além da biodança, tem impactos, né, em quem nós somos, o quanto, mas eu acho, não sei se no quem eu sou, mas o quanto eu exerço quem eu sou. Porque ser a gente né, mas muitas vezes o que a gente é e o que a gente faz, né, o sentir, o fazer, né, é que tem uma distância. Então, eu sinto isso, assim, que a biodança me ajudou a ver quem eu sou. Ela não é que ela modificou quem eu sou, ela me ajudou a ver quem eu sou e a ser eu. E não aconteceu de um dia para o outro, né? É um processo também de ir com todas as dificuldades. Eu me lembro que no começo que eu comecei a fazer biodança, eu tinha um companheiro de biodança que também era companheiro de trabalho. E às vezes a gente se encontrava e se abraçava, né? Como a gente se abraça em biodança. E isso teve fofocas, né? Tinham pessoas que falavam, será que eles têm um caso e tal? Porque o mundo não está acostumado que as pessoas se abracem como a gente se abraça em biodança. Agora, talvez no começo, tipo, há 20 anos, de repente o que os outros pensavam tinha mais impacto em como eu ia. Então, eu falo que durante muito tempo a biodança foi um mundo paralelo, né? Meu mundo profissional e a biodança eram dois mundos paralelos, que não se cruzavam. Era como se eu tivesse duas pessoas, né? E durante um tempo isso foi tranquilo para mim, viver isso de uma forma paralela. Em um determinado momento, isso começou a me angustiar, porque era como se eu não fosse eu mesma, não exercesse esse eu em todos os ambientes, né? Em toda a minha vida. E aí isso foi me angustiando, mas não é simples, né? E eu lembro de uma companheira que fez escola comigo em Buenos Aires, que ela trabalhava em banco. E
ela dizia, é muito mais fácil para as pessoas que são, por exemplo, uma pessoa que é professora de yoga, ou assistente social, ou certas profissões, sair do fim de semana de maratona de biodança e trabalhar na segunda-feira, do que, ela falava, do que para mim, que saio do ambiente da biodança e volto para um banco. E eu sentia muito isso, assim, muitas vezes era muito agressivo segunda-feira, né? Porque é isso, são mundos, né? Essa transição, assim, e ela acabou deixando o banco, essa amiga, e hoje ela é facilitadora de biodança e trabalha com biodança, assim, full time. Mas também é um desafio, né? Ainda bem, né, Adriana? Eu pensei que ela tinha saído da biodança. Saiu do banco? Ótimo! Que maravilha! E ela é facilitadora de biodança. Eu queria destacar aqui a Olga, nossa querida amiga Olga, também está falando uma questão muito interessante. A relação da minha pergunta, que eu fiz, que está faltando para a biodança, não é somente ir aos grupos, comunidades carentes, ou grupos de refugiados, como você falou, Adriana, também lugares onde não tem biodança, porque não, historicamente nunca teve. A Olga está fazendo um trabalho assim fantástico aqui do lado, aqui é Taguatinga, Samambaia, e são lugares, a biodança aqui em Brasília funciona historicamente tão somente no plano piloto. É interessante como em qualquer comunidade que não seja onde sempre funcionou, já é muito difícil, mas é um semear permanente e um trabalho assim de formiguinha que a gente faz, que alguns de nós fazemos, porque realmente é realmente complicado. E aí não sei se você tem alguma coisa para falar dessa diferença de temperatura. Sim, porque para mim isso também é muito forte, eu entendo perfeitamente, né, essa sua colocação, né, dessa diferença de temperatura, né? Eu sou engenheira, né, engenheira eletricista, e faz mais de 30 anos que faço biodança. Então, durante muito tempo na minha vida também foi assim, né? Esses dois mundos bem paralelos, né? Como eu sempre gostei de dizer, uma diferença de temperatura grande, né? E era muito clara essa diferença de temperatura quando eu fazia uma maratona, né? Pode ter pessoas que estão nos assistindo que não sabem o que significa, que é uma imersão em biodança, né? De um final de semana, onde a gente fica todo um final de semana dançando, né? Aprofundando em algum tema. E na segunda-feira ia trabalhar, né? Como engenheira. E aí havia uma diferença grande, né? Dessa temperatura, que eu diria que é essa temperatura humana, né? Porque todos os grupos, todos os ambientes, eles têm as suas regras, né, de funcionamento, né? Essa proximidade ou essa distância, né? Quais são os valores, quais são as regras que às vezes não estão escritas em lugar nenhum, mas que todos sabem, né? Então, eles existem para que funcionem, né? E existem grupos em que esse distanciamento, eu diria, humano, ele é maior, né? A gente pode buscar N explicações, mas é fato que claro que isso varia de cultura para cultura, né? De profissão para profissão, enfim, a gente pode ter, como se diz, tem muitas variáveis nessa equação, né? Mas lidar com tudo isso e ter essa capacidade, né? De transitar, de trânsito em diferentes ambientes, né? Sem perder essa referência, porque eu acho que isso que a biodança também traz, essa referência interna, essa referência mais humana, mais afetiva, e essa capacidade, essa flexibilidade que você está falando, quando você morou em tantos países, tantas culturas diferentes, de transitar. E mais do que transitar, né, não é só passar, mas de criar vínculos verdadeiros. Isso eu acho fantástico, essa capacidade de costurar, né, esse tecido afetivo de situações tão diversas e tão diferentes. E aí, como Bio2, eu te faço uma pergunta. Porque ficamos muito felizes quando você chegou ao grupo, né? E começou a participar de um dos nossos grupos. E aí a gente pergunta, por que o Bio2? Por que você chegou e ficou lá? O que você encontrou nesse espaço? Então, eu
acho que é aquilo que eu falei no começo, né? Que a biodança é um encontro entre o grupo e o facilitador, né? Cria-se ali, né, um ambiente nutrício, tem gente que chama de útero, tem gente que chama de ambiente seguro, o que seja, mas, bom, para cada um é uma coisa, mas, para mim, tem essa conjunção, facilitadores e grupo em vários momentos da minha vida, né? Normalmente, todos os lugares que eu fui morar, eu, inclusive, experimentei mais de um grupo, quando havia mais de um grupo. Em Israel havia 2 só quando eu cheguei, agora tem muito mais, mas quando eu cheguei só havia 2 grupos de biodança. Estava começando a biodança lá. E eu fui, experimentei um, experimentei outro. Inclusive, às vezes você gosta de um facilitador, mas o grupo... Por isso que eu falo, é muito importante para as pessoas, de repente, que estejam assistindo aqui, que não conhecem a biodança, se você for num grupo, não é isso aqui, experimenta outro, ou experimenta mais de uma aula, porque, de repente, naquele dia que você foi, né? Então, eu acho que eu encontrei, eu acho que o grupo que a gente tem, né, na quarta-feira, é um grupo que eu me senti muito bem, né, a energia do grupo, a configuração. Eu já estive em grupos, por exemplo, que funcionaram durante um tempão e, de repente, em algum momento, porque eu mudei, não necessariamente o grupo mudou, mas porque o meu momento mudou, eu senti necessidade de ir para outro grupo. Então, primeiro ponto, o grupo, e eu gosto muito da proposta de vocês, né? Eu acho que a proposta de vocês de uma biodança que não é uma biodança de consumo, como a gente falou, não é consumo de abraços, consumo de encontros, consumo de, né, realmente é uma biodança para um processo, né, e eu sinto que o grupo tem esse comprometimento também de estar num processo, então eu gosto muito disso, de vocês, que é uma biodança que não é Ilha da Fantasia também, né, eu acho que tem uma riqueza no relato de vivência que a gente faz, que também não é só, foi uma delícia, gostei muito, você é muito fofo. Tem também isso, mas as pessoas também expressam o que sentem, os desconfortos, porque eu acho isso muito importante. A biodança, ela é um ambiente que é uma zona, é um ambiente seguro para você exercitar tudo isso que a gente fala e vivenciar, mas isso não significa que não provoque incômodos, não significa que a gente não olhe para as nossas sombras. E isso é o processo, né? O processo também é isso, olhar para aquele incômodo e poder compartilhar, que eu acho que tem esse espaço, né? Poder compartilhar incômodos e crescer e escutar o outro, né? Os relatos dos outros, muitas vezes você nem sente necessidade de falar, porque o que o outro fala, já fala, nossa, isso faz sentido para mim. Então, eu acho muito rico, eu acho que vocês têm uma proposta de aprofundamento, vocês não têm medo de ousar, vocês não têm medo de aprofundar, vocês não estão ali dando uma biodança porque vocês querem ter mais gente, então eu não vou tocar nisso aqui porque aí as pessoas vão ficar com medo e vão sair correndo. Não é isso que vocês fazem, vocês têm um compromisso com o processo de aprofundamento do grupo e vocês veem o grupo, eu sinto que vocês estão vendo o grupo e vocês estão propondo, não é automático, vocês não têm lá umas aulas prontas ali que, não, aquilo ali, né, tem a ver com o que o grupo está apresentando e vocês vão percebendo. Então, eu acho que tem essa empatia. Vocês têm vínculo também com o grupo e eu acho isso muito precioso. E é por isso que eu estou tão feliz, além de gostar muito de vocês dois há muito tempo, mas eu gosto de outros facilitadores também, muito. Mas eu me senti muito bem ali na proposta de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Poderíamos ficar aqui conversando bastante, porque é tão rico, né? Nossa, e você colocou e tocou em pontos assim instigantes, eu diria, pontos que a gente poderia explorar por uma live só para tratar de certos temas, certos pontos. Sim, aquele do toque já está agendado aqui. Claro, dá pano para manga. Dá. Esse é um que nós vamos fazer. Eu quero fazer isso, faço questão. E a Olga está dizendo que um grupo com partilhas profundas é maravilhoso. E é mesmo, Olga, porque você sabe que faz parte, né, do método mesmo. A gente precisa integrar o pensamento, a emoção, né? A gente vive num mundo em que o racional, o lógico, está dissociado, né?
da emoção e da ação, do movimento. Então, é um momento precioso, um momento de intimidade em que a gente integra, em que a gente junta, né? E eu posso expressar cheia de emoção também. E sem julgamento, né? Então, claro, isso é que é... Uma vivência. Os 3 níveis de integração propostos pela biodança. Claro, cognitivo, sensitivo, emocional e o corporal, claro. Sem dúvida. Temos que integrar. E o Madison está dizendo, já quero vivenciar no Bio2 também. Madison, estamos esperando você aqui. Madison está falando lá do Ceará? Lá do Ceará, mas você é de casa, Madison. É de casa, pode chegar. Madison. Só chegar. A casa é sua. Querido. Madison é um desses vínculos que eu falo, né? Conheci uma Madison numa maratona, a gente nunca veio na mesma cidade, mas assim, é uma amiga muito querida. Muito querido, Madison. E o Madison tem essa sabedoria mesmo. O Madison, ele é um amigão, assim. Onde ele chega, ele vai costurando, ele vai criando vínculo. É incrível. E é isso. É isso. Chegamos já, passamos até do nosso tempo. Passamos um pouquinho, temos mais um papo. Não, sério. É 1 hora, assim. 1 hora. Passou 1 hora, assim. Boa, né? Rapidão. Sim. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Diga. Sim, eu queria agradecer a oportunidade de falar com vocês. Foi um bate-papo muito gostoso, nem vi o tempo passar. Eu gosto muito de falar sobre biodança, eu gosto muito de pensar a biodança e principalmente de vivenciar a biodança, né? É uma parte muito importante da minha vida. Eu gosto muito realmente de falar sobre isso. Então, agradeço o convite de vocês dois. Agradeço também a amizade de vocês. Agradeço a presença de todo mundo, várias pessoas muito queridas que estão aí no grupo. As pessoas que assistirem essa live que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar a biodança, convido que busquem um grupo, se quiserem, se forem de Brasília aqui, experimentem lá o grupo de quarta-feira, da Shelly e do Esteban. E também dizer que eu escrevi essa monografia, que foi também foi uma vivência, escrever a monografia, foi um processo vivencial intenso. Então, assim, se alguém tiver curiosidade, eu tenho prazer em compartilhar. Quem quiser ler, ou tem alguns companheiros que têm pedido, tenho compartilhado com prazer, porque, né, eu falo que o conhecimento não tem valor se ele não é compartilhado, né? Então, quem quiser também fique à vontade, entre em contato com a Sheila, ou comigo, quem não tiver meu contato com a Sheila e o Esteban, e eles pedem para mim. E é isso, estou à disposição para vocês conversarem sempre que vocês quiserem. Muito bom. Muito obrigada. As pessoas estão se manifestando, agradecendo. E o Luiz falou só, foi ótimo, super gostoso, amei esse papo, Mariana. Parabéns, amores. Claro, a Luana é um amor, né? Quem não gosta dela? A Mariana, coraçãozinho, sim, está maravilhoso. Nos encontraremos mais vezes. Gostei muito. O Daniel também, manda aplausos, querido Daniel. Muito obrigada. Foi gente, muito bom. Boa noite, um bom final de semana. Eu vou falar como eu falo sempre no grupo. Uma excelente semana para todos. Uma maravilha de vida para todos. E conheçam a biodança. Venham conhecer a biodança, que muda a vida das pessoas. É uma maravilha. Fazer biodança é muito bom. Verdade. Beijo no coração de todos vocês, Adriana. Muita gratidão. Muita gratidão para você. Você é muito querida, viu? Muito. Nos vemos na nossa. Nos vemos. Boa noite. Boa noite. Ou bom dia para quem vê depois, né? Tem gente que vai ver depois. Quem for ver depois. Tem gente de Portugal que vai ver depois, quando acordar. Boa noite.